O som que ecoava pelos vales da Inglaterra no início do século XIX não era o de pássaros ou o da brisa suave, mas sim um estrondo ensurdecedor de centenas de botas esmagando a terra úmida e o clamor de vozes roucas que mais pareciam gritos de guerra. Naquela época, o que chamavam de futebol era uma manifestação de puro caos, uma batalha campal disfarçada de esporte que varria os vilarejos rurais com uma violência visceral. Não havia campos demarcados, não havia tempos definidos. E, acima de tudo, não havia regras. A bola, muitas vezes uma bexiga de porco revestida de couro grosseiro, era apenas um pretexto para que dois vilarejos vizinhos se enfrentassem em uma luta por território e honra que poderia durar dias e se estender por quilômetros de florestas, riachos e estradas de terra. No centro desse turbilhão estava Thomas, um jovem de olhar inquieto cujas mãos calejadas pelo trabalho no campo denunciavam uma vida de esforço. Para Thomas, aquele jogo sempre fora um rito de passagem, uma forma de provar sua masculinidade diante dos pares. No entanto, tudo mudou em uma tarde cinzenta e gélida. Ele observava seu irmão mais novo, um rapaz cheio de vida e agilidade, correr com a bola entre os braços enquanto tentava atravessar um riacho pedregoso. Foi quando o líder de uma das gangues locais, um homem cuja brutalidade era celebrada como virtude, avançou como um animal faminto. Sem qualquer hesitação, o agressor desferiu um golpe covarde que jogou o irmão de Thomas contra as rochas pontiagudas. O estalo seco do osso se quebrando foi abafado pelos gritos da multidão. Mas para Thomas, aquele som ecoou como um trovão que jamais silenciaria. Enquanto seu irmão gemia de dor na lama, sendo pisoteado por dezenas de homens que sequer notaram sua queda, Thomas compreendeu que aquele caos não era esporte. Era uma barbárie que devorava o futuro dos jovens em nome de uma tradição sangrenta. Os meses que se seguiram foram marcados pelo silêncio opressor na casa de Thomas. Seu irmão, outrora o mais rápido da região, agora estava condenado a mancar pelo resto da vida, com o rosto marcado pela amargura de uma carreira que terminou antes mesmo de começar. Essa dor transformou-se no combustível de Thomas. Ele não queria apenas vingança. Ele queria mudança. Ele percebia o abismo que existia na sociedade britânica daquela época, onde a Revolução Industrial transformava as cidades em labirintos de fumaça e fuligem. Enquanto as comunidades rurais e os trabalhadores das fábricas viam na violência do futebol de massa a única forma de extravasar a opressão de suas rotinas exaustivas, uma elite estudantil nas grandes universidades começava a debater a necessidade de ordem. Foi em meio a essa busca por respostas que Thomas conheceu um professor visionário em uma de suas raras viagens aos arredores de Sheffield. O homem, de cabelos grisalhos e gestos calmos, acreditava fervorosamente que o esporte tinha o poder de educar o caráter e elevar a alma humana, em vez de destruí-la. Em seu escritório repleto de livros e mapas, o professor explicou a Thomas que a civilização exigia limites. Ele falava de um jogo onde a habilidade superaria a força bruta, onde o drible seria mais valorizado que o soco e onde a inteligência estratégica substituiria o esporte de massa desordenado. Thomas sentiu, pela primeira vez, que suas ideias não eram loucura. Ele e o mestre começaram a rascunhar o que poderiam ser as primeiras leis de um novo mundo, um código de conduta que daria ao futebol uma estrutura digna. No entanto, a transição do caos para a ordem nunca é pacífica. Thomas sabia que para o seu novo jogo prosperar, ele precisaria do apoio dos trabalhadores e dos jovens que frequentavam as tabernas locais. Ele reuniu um pequeno grupo de aliados, jovens que, como ele, estavam cansados de ver amigos feridos em partidas sem sentido. Entre eles estava um homem que Thomas considerava um de seus amigos mais próximos, alguém que compartilhava as refeições e os sonhos de um futuro melhor. Mas o medo é uma ferramenta poderosa. O líder das gangues locais, o mesmo homem que havia aleijado o irmão de Thomas, começou a sentir que seu poder estava sendo ameaçado pelas novas ideias de civilidade. Ele via as regras como uma ofensa à virilidade e à tradição dos antepassados. Em uma noite de traição, o aliado de Thomas, movido pelo medo de retaliação ou talvez por uma promessa de favores, vazou todos os planos de Thomas para os líderes das gangues. Ele revelou que o jovem pretendia proibir o uso das mãos, as rasteiras violentas e as agressões diretas. Para os homens que dominavam os campos através do medo, aquilo era um insulto imperdoável. Eles viam na tentativa de organizar o jogo uma forma de domesticação imposta por aqueles que não entendiam a dureza da vida nas ruas e nos campos. A tensão atingiu o ponto de ruptura em uma noite úmida, dentro de uma taverna escura onde o cheiro de cerveja barata e fumo de corda impregnava as paredes. Thomas foi cercado pelo líder das gangues e seus seguidores. O ambiente estava carregado. Cada respiração parecia pesar como chumbo.
O antagonista, com um sorriso de escárnio, jogou uma bola de couro surrada aos pés de Thomas e deu o seu ultimato. Ele desafiou Thomas a provar que seu tal jogo de regras poderia ser tão emocionante e digno de respeito quanto a guerra que eles praticavam há séculos. Se Thomas falhasse em demonstrar o valor de sua visão, ele seria banido para sempre, e qualquer tentativa de mudar o futebol seria esmagada sob os punhos da tradição. Thomas olhou para a bola e depois para os olhos frios do homem que destruiu a vida de seu irmão. Ele sabia que o destino de um esporte que um dia uniria o mundo inteiro estava agora em suas mãos, dependendo de sua coragem para enfrentar o caos. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O desafio estava lançado. Thomas tinha pouco tempo para organizar um time e convencer uma multidão sedenta por sangue de que havia beleza na ordem e na técnica. Ele não estava lutando apenas por um jogo, mas pela própria noção de que a humanidade poderia evoluir para além da violência gratuita. O confronto que se aproximava não seria apenas uma disputa por gols, mas um duelo de filosofias onde o passado brutal da Inglaterra medieval colidiria de frente com as promessas de um futuro moderno e regrado. Thomas precisaria de cada grama de sua vontade para não recuar diante das ameaças que agora pairavam não apenas sobre ele, mas sobre toda a sua família. A semente da maior paixão do planeta havia sido plantada no solo fértil da adversidade e agora precisaria de sangue, suor e uma coragem inabalável para florescer. A noite de 26 de outubro de 1863 não era uma noite qualquer em Londres. O ar estava carregado com o cheiro de chuva e o carvão das chaminés próximas à taverna Freemasons, um local que cheirava a madeira velha e fumaça de cachimbo. Thomas empurrou as portas de carvalho pesado com o coração martelando contra as costelas. Ele sabia que ali, entre aquelas paredes escuras e mesas manchadas de cerveja, o destino do jogo que ele tanto amava seria decidido. Representantes de diversos clubes estavam reunidos, homens de cartola e casacos longos que discutiam aos gritos, criando uma sinfonia de vozes discordantes que ecoava pelo salão. O professor visionário estava ao lado de Thomas, mantendo uma calma quase sobrenatural enquanto organizava os papéis que continham o rascunho das leis que mudariam o mundo. A tensão na taverna era palpável. De um lado estavam os tradicionalistas, homens que acreditavam que o futebol deveria manter sua essência de combate, onde derrubar o adversário e carregar a bola com as mãos eram atos de bravura. Do outro, Thomas e o professor lideravam a frente que pedia por um jogo de técnica, fluidez e, acima de tudo, segurança. As discussões tornaram-se acaloradas quando o tema das rasteiras e dos golpes nas canelas foi colocado em pauta. Thomas ouviu ofensas sendo disparadas contra a sua visão, chamando seu jogo de covarde e sem espírito. No entanto, ele se manteve firme, descrevendo como a beleza do esporte surgiria quando os pés fossem as únicas ferramentas de condução. Foi naquele momento que o racha doloroso aconteceu. Uma parte considerável dos presentes, liderada pelos defensores da força bruta, levantou-se em protesto. Eles não aceitariam um jogo onde não pudessem agarrar a bola ou derrubar seus oponentes com violência. Esse divórcio ideológico separou famílias e amigos que antes jogavam juntos nos gramados improvisados das universidades. De um lado nascia o rugby, mantendo a tradição do contato físico extremo. Do outro, Thomas via a fundação da Associação de Futebol, um pacto de cavalheiros que priorizava a habilidade sobre a barbárie. Ver rostos conhecidos saindo pela porta da taverna e jurando nunca seguir aquelas novas regras foi um golpe duro para o jovem idealista. Mas o professor colocou a mão em seu ombro e disse que o progresso sempre exige sacrifícios. Mas o perigo não estava apenas nas discussões diplomáticas de Londres. Ao retornar para os campos de Sheffield, Thomas encontrou um cenário desolador. O terreno que ele havia preparado com tanto esforço para a primeira partida oficial estava em ruínas. Durante a calada da noite, o líder das gangues locais e seus seguidores haviam sabotado o gramado. Vidros quebrados foram espalhados pela terra. Buracos profundos foram cavados onde deveriam estar as linhas de fundo e as traves de madeira foram reduzidas a cinzas em uma fogueira que ainda fumegava. O antagonista estava parado no centro da destruição, com um sorriso cruel e os braços cruzados. Ele deixou claro que qualquer jogador que ousasse aderir às leis de Thomas sofreria as consequências. O medo se espalhou como uma praga. Thomas viu seus poucos aliados recuarem, temendo pelas próprias vidas. Em casa, o clima era de puro terror. O líder das gangues não se limitou a destruir o campo. Ele enviou recados claros de que a família de Thomas não estaria segura enquanto ele continuasse com aquela insensatez civilizada. Thomas olhou para seu irmão,
que observava a cena da janela, apoiado em sua muleta com o olhar perdido. O dilema emocional o consumia por dentro. Se seguisse adiante, colocaria em risco as pessoas que mais amava. Se desistisse, a violência que aleijou seu irmão continuaria a fazer novas vítimas por gerações. O peso da responsabilidade parecia esmagar seus ombros sob o céu cinzento da Revolução Industrial. Enquanto a dúvida o assombrava, algo inesperado começou a acontecer nas periferias da cidade. Nas fábricas de aço e nas tecelagens, o boato sobre um novo tipo de jogo começou a ganhar força. Os operários, exaustos por jornadas de 14 horas de trabalho, buscavam algo que não fosse apenas mais uma forma de sofrimento. Eles começaram a organizar os primeiros clubes operários, vendo no futebol regrado um raio de esperança e dignidade. Thomas percebeu que não estava mais sozinho. Homens com as faces cobertas de fuligem vinham até ele, oferecendo ajuda para reconstruir o campo e pedindo para aprender as novas regras. O futebol estava deixando de ser uma disputa de elites para se tornar o combustível da alma do povo. A atmosfera de superação começou a varrer o medo. Thomas e os trabalhadores passaram noites em claro limpando o campo, retirando cada caco de vidro e nivelando a terra com as próprias mãos calejadas. O professor utilizou seus contatos para garantir que a partida fosse documentada, trazendo uma aura de oficialidade que os líderes das gangues não podiam ignorar. O jogo estava marcado para o próximo sábado, e a cidade de Sheffield parou para observar o confronto iminente entre a ordem e o caos. Thomas sentia que aquele seria o momento de provar que a civilidade poderia ser mais emocionante que a guerra. No entanto, o destino ainda guardava uma revelação de impacto que faria o sangue de Thomas congelar nas veias. Na véspera do grande embate, enquanto revisava a lista dos jogadores que representariam o time tradicionalista, ele viu um nome que o fez perder o fôlego. O capitão da equipe adversária, o homem que lideraria a oposição violenta no campo, era ninguém menos que o agressor que, anos atrás, desferiu o golpe covarde contra seu irmão. A mesma figura sinistra que causou a tragédia em sua família estaria agora à sua frente, usando as cores do time inimigo. A descoberta transformou o jogo em algo muito mais pessoal do que uma simples fundação de uma associação esportiva. Thomas sentiu uma fúria antiga arder em seu peito, um desejo de vingança que ele acreditava ter enterrado sob as camadas de idealismo. Agora, ele não teria apenas que defender as regras e a honra do esporte. Ele teria que encarar o fantasma que assombrava os pesadelos de seu irmão. O capitão adversário não era apenas um defensor do antigo futebol de massa. Ele era o símbolo vivo de toda a dor que Thomas tentava curar. A partida que definiria o futuro do futebol no mundo seria também o palco de um acerto de contas que o destino havia traçado com uma precisão implacável. Thomas olhou para suas chuteiras gastas e para o campo que agora brilhava sob o luar, sabendo que no dia seguinte, o solo da Inglaterra seria testemunha de uma batalha onde o que estava em jogo era muito mais do que uma bola cruzando uma linha de fundo. O sol de sábado nasceu pálido sobre Sheffield, mas o calor que emanava das ruas era quase sufocante. Milhares de pessoas, entre operários de rostos marcados pela fuligem e membros da classe alta curiosos com o espetáculo, se aglomeravam nas margens do campo recém-reconstruído. A atmosfera era uma mistura de antecipação e medo. Thomas sentia o peso de cada par de olhos sobre si enquanto ajustava suas chuteiras de couro rígido. No lado oposto do gramado, o capitão adversário, o mesmo homem que havia tirado o futuro de seu irmão com um golpe covarde, liderava um grupo de homens que pareciam mais soldados prontos para um massacre do que atletas. O antagonista exibia um sorriso de desdém, batendo o punho na palma da mão. Um lembrete silencioso da violência que ele pretendia desencadear assim que a partida começasse. O apito inicial ecoou como um trovão, dando início à primeira partida oficial sob as leis do jogo. Nos primeiros minutos, o que se viu foi o choque brutal de dois mundos. O time do capitão atacava com a fúria cega do passado, ignorando as regras e buscando o contato físico a qualquer custo. Thomas e seus companheiros foram derrubados repetidamente. O solo, que eles haviam nivelado com tanto esforço, começou a ser manchado pelo suor e pelo esforço desesperado de manter a ordem. O professor visionário observava da lateral, seu rosto uma máscara de preocupação, enquanto via Thomas ser atingido por uma umbrada violenta que o jogou para longe da bola. A multidão vaiava e gritava, dividida entre o desejo pelo caos antigo e a curiosidade pela nova proposta de Thomas. No entanto, conforme o tempo passava, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto o time adversário se cansava com suas investidas brutas e desordenadas, os jogadores de Thomas começaram a usar o campo de forma inteligente. Em vez de correrem todos em direção à bola como um enxame, eles mantinham suas posições. A bola, agora tratada com a delicadeza que as novas regras exigiam, começou a viajar de pé em pé.
O drible, que antes era visto apenas como uma firula inútil, revelou-se uma arma mortal. Thomas recebia o passe, girava sobre o defensor e encontrava um companheiro livre em uma parte do campo onde não havia ninguém. A técnica estava vencendo a força bruta e a beleza do movimento começou a seduzir até o mais cético dos espectadores. O clímax dramático da partida ocorreu nos minutos finais, com o placar ainda em um empate tenso. Thomas recebeu um lançamento longo e partiu em direção ao gol adversário. Ele ultrapassou 2 defensores com cortes rápidos, mas, no meio do caminho, o capitão inimigo bloqueou seu rastro. O homem não tinha intenção de disputar a bola. Seus olhos estavam fixos nas pernas de Thomas, e ele se preparava para um carrinho criminoso que certamente quebraria seus ossos, exatamente como fizera com seu irmão anos atrás. O tempo pareceu desacelerar. Thomas teve um lampejo de fúria absoluta. Ele viu a oportunidade de desviar ligeiramente e, no impacto, usar o próprio peso para esmagar o joelho do agressor, vingando de uma vez por todas a dor de sua família. O público se inclinou para a frente, antecipando o choque sangrento. Mas no último milésimo de segundo, as palavras do professor ecoaram em sua mente. O esporte deveria educar, não destruir. Thomas escolheu a regra. Com um movimento ágil e quase poético, ele saltou sobre a investida violenta do capitão, mantendo o controle da bola no ar com um toque sutil da ponta do pé. O capitão passou direto, atingindo apenas o gramado e ficando para trás, humilhado pela própria agressividade. Livre de seu algoz, Thomas caminhou em direção ao gol e, com um chute preciso e firme, enviou a bola para o fundo da rede. Não houve apenas um grito de gol. Houve um rugido de libertação. Naquele instante, a multidão compreendeu que a inteligência, a estratégia e o respeito às normas eram infinitamente mais emocionantes do que a barbárie sem sentido. Ao final do jogo, o silêncio que se seguiu à vitória de Thomas foi quebrado por aplausos que começaram tímidos e se tornaram ensurdecedores. O líder das gangues, derrotado e sem o apoio do público que agora admirava os novos heróis, retirou-se para as sombras da história. Thomas, exausto e coberto de lama, olhou para o horizonte. Ele sabia que o que havia acontecido ali em Sheffield era apenas o começo de algo muito maior. A semente que ele e o professor plantaram naquela tarde de 1863 começaria a viajar. Em poucas décadas, marinheiros britânicos levariam aquela mesma bola e aquelas mesmas regras para os portos distantes ao redor do mundo. Em navios a vapor, o futebol cruzaria o Atlântico até chegar às terras ensolaradas do Brasil, onde ganharia novas cores, ritmos e uma paixão que nenhum de seus fundadores poderia ter imaginado. Dias depois da partida, Thomas caminhou até a pequena casa onde vivia com sua família. Ele entrou no quarto do irmão e encontrou o jovem sentado perto da janela, observando o movimento da rua com a melancolia de quem se sentia esquecido pelo tempo. Thomas não disse nada de imediato. Ele apenas caminhou até a cama e colocou sobre o colo do irmão a bola usada no grande embate, agora assinada por todos os membros da nova associação de futebol. Com a voz embargada, ele explicou que o jogo havia mudado. Ele contou como a técnica superou a violência e como de agora em diante ninguém mais precisaria sofrer como ele sofreu. O irmão tocou o couro da bola e pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. O sofrimento deles não tinha sido em vão. A dor havia sido o adubo para a criação de algo que uniria a humanidade. O legado de Thomas se espalhou como um incêndio imparável. O caos dos vilarejos medievais finalmente encontrou sua alma e sua disciplina. O futebol deixou de ser uma batalha de gangues para se tornar a linguagem universal de bilhões de pessoas. Através das regras escritas naquela taverna em Londres e testadas no barro de Sheffield, o mundo aprendeu que é possível competir com ferocidade sem perder a humanidade. Thomas e seu professor não criaram apenas um jogo. Eles criaram uma forma de arte que pertenceria a cada criança que chutasse uma bola feita de meias em um beco ou a cada profissional que brilhasse em estádios colossais. O esporte que começou em meio à opressão da Revolução Industrial tornou-se a religião que une povos que a política e a guerra muitas vezes tentaram separar. E assim, no eco de cada apito inicial ao redor do globo, a visão de um jovem que escolheu a regra em vez da vingança continua a viver para sempre.